Mateus 16, 13 ao 20. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Paizinho, tua palavra foi nos dada para ensinar, corrigir, repreender, corrigir e educar. Que o Espírito do Senhor venha cumprir em nós esses propósitos. Através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 16, 13 ao 20. Essa é a 9ª mensagem da série Recortes da Vida de Jesus. E o título hoje é A Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus. Esse texto é, sem dúvida nenhuma, um dos textos mais controversos de toda a história do cristianismo. Porque é a partir desse texto que nasce a teologia do papado, da primazia de Pedro como papa e também a doutrina da sucessão apostólica, onde Pedro seria o primeiro papa e depois viriam os outros na sequência. Então esse texto gerou uma polêmica muito grande na história da igreja. Então, compreender esse texto dentro do seu contexto e entender o que de fato é a igreja de Jesus, ou como Jesus de fato edifica a sua igreja, é fundamental para a saúde espiritual da igreja. E é isso que a gente pretende fazer aqui hoje, tentar, à luz desse texto, elucidar pelo menos 4 pontos que vai nos ajudar a entender como de fato Jesus queria que a sua igreja fosse edificada. Ok? Então você que está anotando aí, a minha pergunta é: como a igreja é edificada? E a primeira resposta é óbvia. A igreja é edificada sobre a revelação de Cristo. A igreja é edificada sobre a revelação de Cristo. É interessante porque Jesus, chegando em Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E aqui já nasce de cara uma palavra importantíssima. É que Jesus se autodenomina Filho do Homem. Este é o conceito que ele vai usar aqui. E esse termo, Filho do Homem, é um conceito importante para compreendermos Jesus como Messias. Parece que o termo Filho do Homem era um termo preferido de Jesus para se referir a ele mesmo. Agora, da onde Jesus tirou esse termo, Filho do Homem? Nós sabemos que Filho do Homem, no seu sentido natural, significa que Jesus, além de Deus, ele também é homem. Mas é interessante porque essa expressão Filho do Homem remete a uma profecia de Daniel, capítulo 7, verso 13 ao 14, que diz: em minha visão à noite, disse Daniel, vi alguém semelhante a um filho de homem,
Vindo com as nuvens do céu, olha aí, ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Verso 14, ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Quem? O Filho do Homem. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. É daqui que vem a expressão Filho do Homem, usado por Jesus. Então, quando Jesus se aproxima dos discípulos e pergunta quem dizem ser o Filho do Homem, ele está tomando para si esse título messiânico usado por Daniel. E aqui, nós já começamos uma questão aqui teológica. É que a ideia de Jesus como Filho do Homem não começa com a sua encarnação, mas a ideia de Jesus como Filho do Homem já estava presente na mente de Deus, já estava presente antes do Novo Testamento e já estava presente na eternidade. Ou seja, na eternidade já existia essa mentalidade de Jesus como homem. Meu professor, saudoso professor de teologia do Antigo Testamento, ele dizia que quando a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, na opinião dele, imagem é um termo físico e semelhança era um termo psicológico, espiritual. Então ele falou que quando Deus disse que criou o homem à sua imagem, ele estava pensando na imagem de um Cristo pré-existente. Deus já tinha a figura de um Cristo pré-existente, e tomando a imagem física desse Cristo pré-existente, ele então criou o ser humano. Então o modelo de Jesus para criar o ser humano foi a imagem de um Cristo pré-existente. Óbvio que eu não acredito nessa tese. Mas é interessante pensarmos que de fato Cristo já existia. Por exemplo, Pedrinho vai dizer que o sangue de Cristo já era conhecido na eternidade, percebe? O homem já era conhecido na eternidade, o sangue já era conhecido na eternidade. Então o que nós percebemos é que Deus na eternidade já concebia Cristo como Filho do Homem. No entanto, ele só vai, de fato, se tornar Filho do Homem na encarnação, como nós vimos no Evangelho de Mateus, quando ele se torna homem. Mas a imagem de um Filho do Homem já existia. E voltando ao texto do meu professor querido, de teologia do Antigo Testamento, eu penso que a imagem e semelhança usada para criar o homem é sinônimo, e tanto imagem como semelhança tratam de aspectos psicoespirituais e não físicos. Só corrigindo, para que depois você possa não entender que eu estou fazendo essa distinção. Eu sigo a linha da maioria dos teólogos de que imagem e semelhança são sinônimo e que, portanto, são atributos psicoespirituais que nós herdamos, ok? Pela qual nós somos criados por Deus. O que esse texto, portanto, começa a dizer é que existe um Filho do Homem, e esse termo é messiânico. Mas eu gostaria de saber o que estão dizendo por aí sobre o Filho do Homem. É óbvio que Jesus esperava que a resposta fosse o seguinte: eles olham para mim como 100% Deus, eles olham para mim como 100% homem. É óbvio que Jesus esperava que a resposta fosse a seguinte: eles reconhecem você como Messias. E é bom que se saiba que, embora a elite religiosa ignorasse Jesus como Messias, o povão aceitava ele como Messias. Quando Zaqueu se aproxima de Jesus e diz Filho de Davi, ele está usando um termo messiânico. Ele está dizendo, eu reconheço que você é o filho de Davi. Quando uma mulher cirofenícia ou cananeia, se vocês preferirem, que é pagã, chega para Jesus e fala, filho de Davi, ela está dizendo, eu reconheço que o Senhor é o Messias. Quando a mulher samaritana conversa com Jesus lá no tanque de Jacó, e ela reconhece Jesus como profeta e como Messias, então ele era reconhecido, mas ele queria saber o que as pessoas diziam que ele era.
E então eles apresentaram para Jesus um bloco de respostas. Eles apresentaram para Jesus um bloco de respostas para tentar dizer quem as pessoas diziam que era Jesus. E a primeira resposta foi a seguinte: eles vão dizer aqui que ele era João Batista. E você, João Batista, verso 14, alguns dizem que você é o João Batista. E aqui é um fato interessante, porque em Mateus capítulo 14, nós vamos perceber, no verso 1 e 2, que parece que Herodes achou que Jesus era o João Batista que ressuscitou. Ou, abro aspas, trazendo aqui uma teologia pagã para dentro do texto, que Jesus era uma reencarnação de João Batista. Então percebe aqui? Ou de fato João Batista ressuscita, ou ele poderia então ser uma espécie de reencarnação de João Batista. É assim que eles olham para você. Talvez Herodes não conhecesse Jesus pessoalmente. Então por isso ele disse, deve ser o João Batista que reapareceu. Ou ele ressuscitou, ou ele reencarnou. De alguma forma só pode ser. Segundo lugar, eles vão dizer que ele seria Elias. E aqui já é um grupo mais conservador, porque os que dizem que é João Batista que reapareceu, parece-me um grupo mais supersticioso, mais pagão. Mas agora quando ele disse ele seria Elias, me parece um grupo mais conservador. Por quê? Porque lá em Malaquias existe uma profecia que Elias voltaria, que Elias viria. Então parece que esse grupo mais conservador admitiu que Jesus poderia ser o Elias. Mas aí aparece um outro grupo que vai dizer que ele seria Jeremias. E é interessante, por que Jeremias aparece aqui? Na época do período interbíblico, que é entre o Antigo e o Novo Testamento, aquelas páginas em branca, houve a chamada Revolução dos Macabeus. E existia um cara ali chamado Judas Macabeu. E diz a lenda, reza a lenda, que Jeremias apareceu para Judas Macabeu. Eles acreditavam nessa superstição. Então o que eles querem dizer é o seguinte, é que Jeremias não apenas apareceu para Judas Macabeu, mas talvez Jeremias reapareceu novamente. E ele está entre nós. Então eles sempre tiveram, na mais alta estima, a figura do próprio Jeremias. E por fim, outros vão dizer, não, vamos ficar em cima do muro, eu não sei quem é, mas talvez seja um dos profetas. Quem sabe Isaías, né? Quem sabe Amós, Ezequiel, mas eles ficaram em cima do muro e não disseram. Então eles começam a costurar uma imagem de quem é Jesus. Toda vez que nós não temos a revelação como nosso ponto de partida, nós começamos a fazer conjecturas sobre quem é Jesus. Seria Jesus um profeta? Seria Jesus um sábio? Seria Jesus uma reencarnação, como Buda é uma reencarnação, como Confúcio? O que seria Jesus? Seria Jesus um grande filósofo, talvez o maior filósofo, como o Clóvis de Barro vai dizer? Então nós temos uma tendência de quando nós não temos o chão da revelação para pisar, de começar a filosofar e conjecturar o que poderia ser Jesus. Mas aí ele volta para os discípulos e faz a pergunta dela, e vocês? Qual é a revelação que vocês têm? O que vocês têm a dizer? E aí vem a declaração de Pedro. Pedro pega a palavra e diz, tu és o Cristo. E a expressão Cristo é a tradução grega da palavra Messias, que é hebraico. Ele fala, tu és o Cristo, tu és o Messias, e acrescenta, Filho do Deus vivo. O Senhor não é João Batista. Não é a reencarnação de João Batista, nem a ressurreição de João Batista. O Senhor não é Elias, muito menos Jeremias ou qualquer profeta. O Senhor é o Messias, aquele que foi profetizado que viria. O Senhor é, de fato, o Filho de Deus. Agora,
olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Aqui um ponto importante que eu vou dizer. Eu respeito o esforço dos apologetas para tentar provar a existência de Jesus. Eu respeito o esforço, a palavra apologeta significa defesa da fé. Eu respeito o esforço dos apologetas para tentar provar a existência de Jesus. Eu respeito o esforço dos apologetas, usando a razão e as evidências, para provar que Jesus existiu, que Jesus ressuscitou. Eu respeito. Mas isso é insuficiente. Sem o Espírito Santo, isso é insuficiente. Amo Norman Geisler. Ravi Zacarias. Amo todos esses apologetas contemporâneos. Mas a razão sozinha é insuficiente para levar qualquer pessoa a converter. A razão sozinha e as evidências é insuficiente para levar qualquer pessoa a virar crente. Se o Espírito Santo não abrir a mente da pessoa, abrir o entendimento da pessoa, se o Espírito Santo não fazer o clique, essa pessoa não vai se converter. Que bom que os apologetas estão aí para ajudar a defender a palavra de Deus como palavra do Senhor, a defender que Deus existe. Amo São Tomás de Aquino, um dos meus pensadores favoritos. Sou fã de Tomás de Aquino. As 5 vias para provar a existência de Deus de Tomás de Aquino é fantástica, é maravilhosa, estudei todas. Sem dúvida. Ajudou muitas pessoas a compreender Deus e até hoje ajuda? Sim, mas só o Espírito Santo, disse Joãozinho, é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo é capaz de fazer o homem ser regenerado. É por isso que Paulinho vai dizer, mas Deus, quando estávamos mortos, nos deu vida. Só Ele pode tomar a iniciativa de vir a nós e dizer, eu sou o Cristo. Não foi uma apologeta que apareceu para Paulo no caminho de Damasco para dizer, Jesus pelas evidências é o Cristo. Jesus pelas evidências e provas textuais é o Messias. Não, foi o próprio Cristo que aparece para Paulo no caminho de Damasco e diz, eu sou. Quem és tu, Senhor? O que Jesus está querendo dizer aqui, irmãos, é que a igreja nasce da revelação de Cristo. Posso ouvir amém? Sem a palavra, a igreja não nasce. É por isso que Hebreus capítulo 11, verso 3 diz que o universo foi criado pela palavra de Deus. E podemos acrescentar, a igreja foi criada pela palavra de Deus. É por isso que Atos dos Apóstolos várias vezes diz assim, e a palavra crescia, e a palavra se multiplicava. É a palavra de Deus, a base da igreja. Só o Espírito pode fazer isso. Você prega para uma pessoa, fala de Jesus para ela, dá testemunho, ela vem na igreja, é curada, Deus faz milagre na vida dela e nada acontece. Mas na hora que o Espírito Santo ilumina a mente dela, e Jonathan Edwards, pregando um sermão aqui em Mateus 16, 18, provavelmente o sermão mais importante de Jonathan Edwards foi esse, não pecadores na mão de um Deus irado. A iluminação sobrenatural que Deus traz na nossa vida, este foi o sermão de Jonathan Edwards. Sem essa iluminação sobrenatural, é impossível nós descobrimos quem é de fato Jesus. Como a igreja edificada, a igreja edificada sobre a revelação de quem é Cristo.
Como nasce a igreja? Pela revelação de quem é Cristo. Como nós somos convertidos? Pela revelação de quem é Cristo. Estamos pregando aqui a palavra. Mas só o Espírito pode converter você, mudar sua cabeça. Segundo lugar, como a igreja é edificada? Primeiro, pela revelação de quem é Cristo. Segundo, é edificada por Cristo. No primeiro ponto, ele é edificado sobre a revelação de Cristo. Agora, a igreja é edificada por Cristo. Cristo é aquele que edifica. Ele vai dizer, sobre esta pedra, olha o verso 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei, ele mesmo diz, a minha igreja. Ela não apenas está edificada sobre a revelação de Cristo, mas ela está edificada por Cristo. Ele é quem é o edificador. E aqui, abro aspas, para o primeiro grande problema levantado pelo catolicismo romano. Qual é o problema levantado pelo catolicismo romano? Como é possível Jesus ser, a um só tempo, fundamento e fundador? Jesus é o fundador da igreja e ao mesmo tempo é o fundamento? Então os teólogos católicos vão dizer, isso é incoerente. Jesus não pode ser o fundamento da igreja e ao mesmo tempo o fundador da igreja. Então se ele é o fundador, o fundamento é outra coisa. Se ele é o fundamento, então quem é o fundador? É outra pessoa. Então eles vão começar a trabalhar essa questão e a partir daí surge o grande debate. Quem é o fundamento da igreja? E Jesus vai dizer, né? E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, o que diz a teologia católica? É que Jesus é o edificador, mas o fundamento é Pedro. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, Pedro, eu vou edificar a igreja sobre você. E aí nasce a teologia do papado e da primazia de Pedro, que Pedro é o primeiro papa e que a igreja foi edificada em cima de Pedro, e que, portanto, depois de Pedro, nós temos uma sucessão de apóstolos ou de papas, sendo Pedro o primeiro papa. Bom, primeiro, deixa eu tentar entender. Qual o problema de Jesus ser o fundador e o fundamento? Nenhum. Eu estou edificando a igreja sobre mim mesmo. Qual o problema? E é interessante porque Joãozinho, no capítulo 10 do Evangelho de João, ele vai dizer, num só contexto, que Jesus é o bom pastor. E no mesmo contexto ele diz que Jesus é a porta. Ele é o bom pastor, ele é a porta. É aquele que conduz a ovelha pela porta? Ou ele é a porta? Mas no mesmo contexto, João vai dizer, não, ele é a porta e ele é o bom pastor. Portanto, não existe problema para a Bíblia usar metáforas diferentes no mesmo contexto para se referir a Cristo ou talvez uma outra coisa. Esse não é o problema. A primeira coisa para mim é essa. Não tenho dificuldade nenhuma de entender que Jesus é o fundador e o fundamento. Segundo lugar, há algo nesse texto que refere-se a Pedro como fundamento. O texto diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja. Por que Jesus não falou assim, tu és Pedro, e sobre você eu vou edificar a igreja? Não seria mais fácil? Não evitaria muitos problemas? Não evitaria muitas dificuldades? Mas ele não faz isso. Ele não diz, tu és Pedro, e sobre você edificarei a igreja. Ele fala, tu és Pedro. Só que se a gente for para o original grego, aí complica. Porque no grego, Pedro significa Petros. Que significa Petros? Pedrinha, ou fragmento de rocha. Então ele está falando assim no grego, tu és Petros, pedrinha, e sobre essa Petra. Petra é diferente de Petros, porque se Petros é pedrinha, Petra é rocha inabalável. Você é uma pedrinha, mas eu vou edificar a igreja não sobre a pedrinha. Eu vou edificar a igreja sobre uma rocha que é inabalável. Agora, o mais interessante é que o próprio apóstolo Pedro,
na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 8, ele vai se referir a Jesus como a pedra de esquina, ou pedra angular, pedra rejeitada. O próprio Pedro vai fazer essa nomeação. E a palavra pedra, no capítulo, interessante, pedra no capítulo 2, a partir do verso 8 de 1 Pedro, o grego lá é petra. Olha que interessante. Ele vai usar o mesmo termo grego aqui. Ele usa Petra aqui e lá usa Petra. Então ele está falando, olha, eu sou Petros, a igreja vai ficar sobre a pedra. E lá em Pedro ele fala, ele é a pedra, não eu. Petra é ele, eu sou Petros. Eu sou pedrinha, ele é a pedra. Então o próprio Pedro traz para si a própria ideia de que Jesus e não ele é a pedra. Olha o que diz o John MacArthur Jr. sobre esse versículo. Diz o seguinte, que a melhor tradução para esse versículo seria a seguinte: Pedro, você é uma pequena pedra, mas eu edificarei a minha igreja na rocha sólida da verdade que você acabou de confessar. Agora olha o que diz Colossenses 3,11. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus. E Paulinho vai dizer no capítulo 3 de 1 Coríntios, que não se pode colocar outro fundamento a não ser Jesus. Então a igreja tem um fundamento. Agora, existem pelo menos 4 teorias sobre a pedra, sobre o fundamento aqui. Primeiro é Pedro. Pedro e os sucessores romanos. Segundo, a pedra é Cristo. Terceiro, a pedra é a confissão que Pedro fez de Jesus, a revelação. Quarto, a pedra é Jesus e a confissão que Pedro fez dele. Eu acho que dá para a gente unir e dizer, o fundamento da igreja é o Cristo que foi revelado na confissão de Pedro. É por isso que muitos que acreditam que apenas a confissão é o fundamento, que fez com que todas as igrejas protestantes, durante a história, colocassem uma confissão de fé na base da igreja, porque a base da igreja é a confissão. Na minha forma de pensar, a confissão é limitada. Ela sofre revisões. Então eu prefiro dizer que a base é o próprio Cristo. E a confissão que o Espírito trouxe dele. Essa é a base da igreja. Então como é que Cristo edifica a igreja? Cristo edifica a igreja sobre si mesmo. Sobre a revelação de quem ele é. Sobre a revelação de que ele é o fundamento. E é interessante porque ele fala assim, eu edificarei a minha igreja. De quem é a igreja? De quem é a igreja? Jesus. Não existe dono na igreja. Não existe uma família que tem monopólio da igreja. Não existe um pastor que tem monopólio da igreja. A igreja não pertence a um papa ou um pastor. As denominações erraram muito durante a história de querer ser as donas da igreja local. Tira pastor, põe pastor, muda isso, muda aquilo, faz tantas coisas. E é por isso que nós estamos vivendo hoje uma era pós-denominacional. As denominações estão perdendo a força. Por quê? Porque as denominações querem brincar com as igrejas locais, fazer o que elas quiserem. A igreja só tem um dono, Jesus Cristo. A ele seja dada toda a glória, a ele seja dada a honra, a ele seja dado o louvor. A igreja não pode colocar outro dono, outra pessoa no lugar de Cristo. Posso ouvir amém? Vou encerrar esse pontinho aqui. Como Cristo edifica a sua igreja? Aqui, só nesse segundo ponto. Efésios 5:25 diz, amando e se entregando por ela. Cristo edifica a igreja amando e se entregando por ela. Ele morreu por essa igreja. Tem algum pastor que morreu pela igreja? Não tem. O Papa morreu pela igreja? Não. Quem morreu por essa igreja é Cristo. Ele deu a sua vida, ele amou essa igreja, ele morreu por ela. É isso que tem em Efésios 5:25. De que maneira Cristo edifica a sua própria igreja? Por meio da pregação da palavra. Ele usa a palavra para converter vidas. Não é assim que diz lá em Hebreus 11:3? Que o universo é criado pela palavra? A igreja é criada pela palavra. De que maneira Jesus edifica a igreja? Pela palavra. Ele não edifica a igreja por programas. Ele não edifica a igreja por eventos. Ele edifica a igreja pela palavra.
A palavra converte, a palavra sustenta, a palavra renova, a palavra molda. É por isso que nós temos que confiar à palavra de Deus, à direção da própria igreja. De que maneira Cristo edifica a igreja? Por meio dos dons e ministérios dos fiéis. Ele edifica a igreja por meio dos seus dons, seus ministérios. Coloca à disposição, coloca seus dons à disposição, coloca seus talentos à disposição. Coloca-se à disposição para servir ao corpo. É assim que ele edifica a sua igreja, que ele conduz a sua igreja. Mas em terceiro lugar, de que maneira Jesus edifica a igreja? Primeiro, por meio da revelação sobre Cristo. Segundo, a igreja é edificada por meio da revelação de Cristo. Segundo, é edificada por Cristo. Terceiro, a igreja é edificada para vencer. Olha o que diz aí: as portas do inferno, verso 18, não prevalecerão contra ela. E as portas do Hades, aqui aparece Hades, não poderão vencê-la. E aqui nós temos que começar primeiro dizendo o seguinte, que a porta fala de entrada. E quando ele usa aqui a palavra Hades, nós temos que entender essa palavra. Hades, aqui, não se refere ao lago de fogo. Ok, gente? Hades aqui não é o lago de fogo. Hades aqui tem o seu correspondente em hebraico, a palavra Sheol, que é lugar de morto. Então o que é o Hades aqui? Hades aqui é a sepultura. Tá bom, gente? Hades aqui não é o inferno, o capetão, o lago de fogo. Hades aqui, igualzinho Sheol, é a sepultura. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: não adianta matar Jesus. Não adianta matar Jesus. Não vai parar a igreja. Não adianta matar os apóstolos. Não vai parar a igreja. Não adianta matar os cristãos. Vocês não vão parar a igreja. Esse é o sentido literal aqui. As portas da sepultura não vai parar a igreja de Jesus. Não adianta, vamos fazer assassinato em massa. Aconteceu agora. Quem assiste as reportagens aí, ó, na Nigéria. Houve um massacre na Nigéria de cristãos. O próprio Donald Trump fez um pronunciamento sobre isso e o presidente da Nigéria respondeu como se o Trump estivesse dando ouvido a fake news. Mas está provado que houve um massacre na Nigéria de cristãos. Isso vai acabar com a igreja? Não vai acabar. O próprio apologista da fé cristã, Tertuliano, no 2º século da era cristã, disse: o sangue dos mártires, aqueles que morreram por amor a Cristo, é a semente dos cristãos. Tertuliano vai dizer: quanto mais se mata os crentes, mais nasce. Abrindo aspas aqui, crente é uma praga. É isso que Tertuliano quis dizer. O sangue dos crentes vai caindo na terra e vai se multiplicando. Não tem remédio que acaba com esse povo. Não tem nada, não tem nenhum tipo de inseticida, alguma coisa, alguma agrotóxico, sei lá o que for. Nada resolve. O sangue desse povo vai cair no sangue e vai alastrando. Dizem até que foi por isso que o Papa Constantino falou: não tem como acabar com os crentes, nós vamos nos unir a ele. Diz a lenda que foi isso que o Constantino fez. Vamos, já que não tem como acabar com a igreja, vamos fazer o seguinte, vamos oficializar esse povo. Né? Esse povo é um povo poderoso e aí ele se torna cristão. Né? E aí ele passa a defender o cristianismo. Porque não tem como acabar com a igreja. É isso que o texto está querendo dizer. Não vai parar esse povo. Um dos maiores, provavelmente, filósofos do iluminismo, Voltaire, ele dizia, embora Voltaire acreditava em Deus, interessante isso, né? Quando a gente estuda a história da filosofia, Voltaire acreditava em Deus. Tinha um conceito diferente, mas acreditava. Ele chegou ao ponto de dizer que essa Bíblia que os cristãos usam
Daqui a 100 anos vai ser livro de museu. E diz os historiadores que a casa de Voltaire foi transformada numa sociedade bíblica. A casa, compraram a casa dele, fizeram uma sociedade bíblica, e na casa de Voltaire foi fabricado Bíblias. E ele dizia que iria acabar. O cristianismo vai acabar. Nunca ninguém conseguiu. Agora, deixa eu voltar um pouquinho aqui para o capeta, porque eu fico pensando assim, tem muita gente pensando assim, e o capeta? Né? Onde entra o capeta nessa história? É óbvio que Satanás, ele quer destruir os cristãos. Nenhum de nós temos dúvida disso. Isso é um fato. Nós não podemos negar isso. A grande prioridade de Satanás é destruir vocês. Tá certo, gente? A partir do momento que você converteu, o diabo colocou lá, na lista assim, ó, vigiar. João Parreira de Carvalho. Ismael. Olha lá. Por quê, meus inimigos mortais? Apocalipse capítulo 12, verso 13, diz que quando o diabo caiu do céu, aonde é que ele foi? Quando o diabo caiu do céu, ele foi expulso do céu pelo arcanjo Miguel. Para onde ele foi? Atrás da mulher e do menino. Que menino? Jesus. E foi para cima dela. Se nós olharmos o Evangelho de Lucas, a matança das crianças foi para tentar matar Jesus. Né? Assim como na época de Moisés mataram as crianças, porque o diabo já tinha previsto que haveria um libertador ali no meio daquelas crianças, que era Moisés. Então ele vai tentar pegar a mulher e a criança. Quando ele viu que não conseguiu pegar a mulher e a criança, o que o diabo fez? Verso 17 do capítulo 12 de Apocalipse. Ele deixa de perseguir a mulher e o menino e agora começa a perseguir quem? Os descendentes da mulher. Quem é os descendentes da mulher? A igreja. Então o diabo pensou assim, vou atrás da mulher e do menino. Vou atrás dos descendentes da mulher. Ou seja, o alvo de Satanás é de fato parar a igreja. Ele sabe que não pode. Por que não pode? Porque o fundamento é Cristo. Por que não pode? Porque o edificador é Cristo. Por que não pode? Porque a igreja não é propriedade do parreiro. Se for do parreiro, acaba. Se for do Papa, acaba. Mas ela é propriedade de Cristo. Sendo propriedade de Cristo, é impossível acabar com a igreja. A igreja local pode acabar. E já acabou. Você pegar as 7 igrejas da Ásia, a qual João escreve a carta às 7 igrejas da Ásia, nenhuma delas existe mais. Todos morreram. Então a igreja local pode acabar. Mas a igreja de Cristo é além da igreja local. A igreja local faz parte da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é maior do que a igreja local. Nós podemos dizer que há 2 tipos de igreja. A igreja espalhada e a igreja reunida. Aqui nós temos a igreja reunida. Mas tem a igreja espalhada. Para tudo quanto é canto, para tudo quanto é lugar. Tem igreja. Na China, na Coreia do Norte. Tem igreja na Coreia do Norte. Tem igreja na Coreia do Norte. Tem igreja na China, igreja subterrânea. Na China tem 2 tipos de igreja. A igreja oficial, que a China reconhece. Tem igreja oficial lá que a China reconhece. Você for lá, vai tirar foto, você vai encontrar na internet foto de igrejas lá na China. Mas são igrejas onde o sermão do pastor é todo aprovado pelo Estado. Tudo que o pastor fala é fiscalizar pelo Papa, pelo Estado. Tudo que o padre fala é fiscalizar pelo Estado. Existe essa igreja. Mas existe uma igreja subversiva, que não aceita a ingerência de Xi Jinping, do Estado chinês, sobre ela. Existe igreja na Coreia do Norte? Existe. Então o que nós temos que entender é que a igreja local, a parede, pode acabar. Abre outra ali na esquina. Fechou essa aqui, abre uma na casa do irmão, na casa do irmão ela cresce, multiplica. Fechou a casa do irmão, abre na casa do outro irmão, ninguém vai parar essa igreja. Porque ela pertence. Então tem uma igreja espalhada. E tem a igreja reunida. A igreja reunida, ela é importante. Posso virar bem, queridos irmãos? Nós temos que entender que a igreja não pode parar. Eu amo o hino
do Rosivaldo de Araújo. Rosivaldo foi meu professor, foi diretor do seminário que eu estudei na década de 80, e ele escreveu o hino. Qual que é o hino que ele escreveu? O hino é o seguinte: obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverência e muito amor, esta obra é decisiva, vigilância e destemor, ninguém detém, é obra santa. Vamos lá? Ninguém detém, é obra santa, nem Satã, o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Isso é do Rosivaldo de Araújo, foi diretor do seminário, meu professor, ele que fez essa música. Ela é o hino oficial dos batistas renovados no Brasil. Então, se pesquisar qual o hino oficial dos batistas nacionais ou renovados, é obra santa do Espírito. Ninguém pode deter. Mas, em quarto lugar, como que a igreja é edificada? A igreja é edificada para exercer a autoridade de Cristo. Quarto lugar, a igreja é edificada para exercer a autoridade de Cristo. Olha o verso 19. E lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Aqui entra um outro problema, porque o texto diz que dá a Pedro a chave do reino, né? Bom, por que dá a Pedro a chave do reino? E é interessante, porque as chaves do reino aqui não está falando no sentido de que Pedro pode salvar alguém, porque essa é uma prerrogativa divina. As chaves do reino não está falando que Pedro pode perdoar os pecados das pessoas, porque esta é uma prerrogativa do Messias e de Deus. As chaves do reino significa, eu estou dando a você, e consequentemente aos apóstolos, e consequentemente à igreja, as chaves do reino que abre a porta da salvação para as pessoas por meio da pregação do Evangelho. Agora, olha que interessante. Quem foi aquele que abriu a porta do Evangelho para os judeus? Foi Pedro, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando ele prega o primeiro sermão da igreja primitiva. Ali, Pedro é usado para exatamente dar o pontapé inicial para que o Evangelho fosse pregado aos judeus. Depois de Pedro, todos os outros apóstolos pregaram, inclusive quem não era apóstolo, como Filipe, no capítulo 8, pregando em Samaria. Mas no capítulo 10 de Atos, Pedro novamente aparece como aquele que abre também as portas para a pregação do Evangelho para os gentios. Como? Ele é o primeiro a pregar para os gentios, quando ele vai na casa de Cornélio, um gentio, prega o Evangelho, o Espírito Santo desce, transforma aquelas vidas, eles são batizados, Pedro volta a Jerusalém, reúne o concílio e explica para a galera de Jerusalém que Deus decidiu pregar também aos gentios. Então quem é que dá o pontapé da pregação aos judeus? Pedro. Quem é que dá o pontapé da pregação aos gentios? Pedro. E quem é o grande apóstolo dos gentios? Paulo. E quem é o grande apóstolo dos judeus? Pedro. Então é interessante porque o texto está caminhando o seguinte: olha, você, Pedro, vai dar o pontapé. E isso vai ser uma norma para toda a igreja. A igreja vai ter autoridade para pregar o Evangelho, para anunciar Cristo, para dizer para o mundo o que eu vim fazer nesse mundo. Então cabe à igreja fazer esse processo. E o que ligares na terra, e aqui é interessante porque o texto fala assim: o que ligar no céu, aqui ó, o que você ligar na terra, olha como diz aqui o português, terá sido. Percebeu? Ele não está dizendo, o que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Não é a terra que é o legislador. Não é a terra que liga. Se você ligou aqui, é porque já foi ligado lá. Se você ligar aqui, já aconteceu lá. Por quê? É Deus que liga. Você apenas agiu em harmonia, em sintonia, alinhado com o que o Espírito quer fazer. Agora, no capítulo 18, eu vou falar sobre isso.
Capítulo 18 é o meu segundo sermão sobre a igreja, essa é a primeira parte. Isso aqui é a parte 1. Aí eu vou falar o capítulo 17 antes do 15, do 18, e quando eu chegar no 18 é o segundo sermão sobre a igreja. Lá fala que essa autoridade para ligar e desligar não está ligada a Pedro, mas está ligada a todos os discípulos. Olha que interessante. É a prova de que o plano de Deus nunca foi Pedro apenas, mas toda a igreja, todos os discípulos. A igreja é edificada para exercer a autoridade da pregação do evangelho. Quem é que tem autoridade para pregar esse evangelho para o mundo? A igreja de Cristo. Agora, quando uma pessoa ela era curada de uma lepra, o que ela tinha que fazer? Alguém lembra? Pela tradição judaica? Ela vai ao sacerdote. E o sacerdote faz o quê? É ele que tem a capacidade de declarar se ela foi curada ou não foi curada, é isso? É isso que está acontecendo aqui. Ele está dizendo, vocês são os sacerdotes. Vocês é que têm a autoridade de dizer quem foi reconciliado por meio da pregação do evangelho, quem foi perdoado, quem foi transformado. É a igreja que tem essa autoridade no mundo de dizer quem são aqueles que foram reconciliados, batizados e salvos. Vocês são aqueles que reconhecem a salvação das pessoas, que reconhecem. E como que a igreja reconhece a salvação das pessoas? Batizando elas. Essa foi uma das questões mais centrais da história da igreja. A igreja reconhece o convertido e batiza ele. A igreja reconhece que a pessoa foi transformada, perdoada por Cristo e batiza ela. Se a igreja não reconhece que uma pessoa foi transformada e convertida, ela vai batizar ela? Não deveria. Então, enquanto sacerdote, enquanto povo sacerdotal, cabe a nós fazer isso. A igreja é edificada para exercer a autoridade de Cristo nesse mundo. Qual que é a autoridade? Pregar o evangelho. Qual que é a autoridade que ele nos deu? Curar os enfermos. Qual que é a autoridade que ele nos deu? Libertar os demônios, os cativos. A igreja de Cristo, irmãos, é edificada primeiramente sobre a revelação de quem Cristo é. Não há outra maneira de edificar a igreja. Se não tiver a revelação, não há igreja edificada. Ela é edificada por Cristo. É Ele que edifica. Ele é o fundador e Ele é o fundamento. Não é Pedro, não é Paulo, não é ninguém. E Ele edifica a igreja para Ele. E Ele edifica a igreja porque é dele, não é de nenhum dono, de nenhuma pessoa. Nós temos que ter essa consciência constante, queridos irmãos. E em terceiro lugar, a igreja é edificada para vencer. Eu diria, a igreja é invencível. A igreja não pode ser derrotada. E só para lembrar esse ponto aqui, Apocalipse 19 diz que a igreja é a noiva e que a igreja vai casar com Cristo. A igreja é eterna. Posso ouvir amém? A igreja não vai morrer, não, irmãos. Sabe quem é que vai habitar a Nova Jerusalém? A igreja. A Israel é a igreja? Não é a igreja. É a igreja. Israel vai ter que fazer parte da igreja. A igreja é a noiva. Jesus vai casar com a noiva. A noiva é a igreja. Nós vamos viver para sempre com ele. Então a igreja é invencível. E em quarto lugar, a igreja é edificada para exercer a autoridade de Cristo. De ligar e desligar. Como que ela faz isso? Pela pregação do evangelho. Anunciando ao mundo quem de fato é Jesus Cristo. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Queria que você fechasse os teus olhos agora. É tão bom a gente ouvir a palavra do Senhor, ter esse momento aqui com a igreja.